either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. O homem é produto do meio. Hippolyte Taine. Essa frase, de Hippolyte Taine, resume uma das questões mais fascinantes da filosofia, da sociologia e da psicologia, e até que ponto o ambiente em que vivemos molda quem somos? E, mais importante, o quanto podemos mudar ou sermos mudados pelo lugar onde estamos e pelas pessoas com quem convivemos. Hoje, vamos explorar a fundo como o ambiente influencia o caráter, os pensamentos e até as ambições de uma pessoa. O que é a influência do ambiente? Para começar, precisamos entender o que significa ser influenciado pelo ambiente. De maneira simples, o ambiente é tudo que nos cerca, da família, a escola, os amigos, o trabalho, o bairro e até a cultura mais ampla na qual estamos inseridos. Cada um desses fatores age como um molde que, aos poucos, esculpe quem somos. O ambiente pode abrir portas ou colocar limites invisíveis sobre nossas escolhas e aspirações. E o mais interessante, nem sempre percebemos o impacto do ambiente em nós. Muitas vezes, nossas crenças, comportamentos e até nossa autoestima são reflexos das experiências que vivemos no contexto em que estamos inseridos. Mas como isso funciona? Para entender, vamos trazer a visão de grandes pensadores. O que os filósofos dizem sobre o impacto do ambiente? John Locke e a ideia da tábula rasa. John Locke, um dos pais do empirismo, acreditava que nascemos como uma folha em branco, uma tábula rasa. Segundo ele, todas as nossas ideias e características são moldadas pelas experiências que vivemos. Ou seja, o ambiente desempenha um papel crucial em nos transformar no que somos. Essa visão sugere que ninguém está destinado a ser algo, somos, em grande parte, resultado do que vivemos e absorvemos ao longo do tempo. Nosso cérebro é moldável, e isso é cientificamente comprovado. A exposição a ambientes estimulantes ou limitadores altera fisicamente nossas conexões neurais. Essa capacidade de adaptação, chamada plasticidade cerebral, explica por que mudanças no ambiente podem literalmente mudar nossa forma de pensar e reagir. Jean-Jacques Rousseau e a crítica à sociedade. Rousseau tinha uma visão diferente, mas igualmente interessante. Para ele, o ser humano nasce bom e puro, mas é corrompido pela sociedade. Segundo Rousseau, o ambiente social, com suas desigualdades, competição e busca pelo status, frequentemente afasta as pessoas de sua essência natural, criando indivíduos mais egoístas e menos conectados com suas verdadeiras necessidades. Karl Marx e o impacto da estrutura social. Marx, por sua vez, focou na ideia de que o ambiente econômico e social molda não apenas o comportamento, mas até mesmo as ideias das pessoas. Ele argumentava que nossas visões de mundo são, em grande parte, reflexo da classe social em que vivemos. Para alguém superar as limitações de um ambiente pobre, por exemplo, seria necessário transformar as estruturas econômicas que criam essa desigualdade. Além do ambiente imediato, o contexto histórico e cultural é um fator poderoso. Ser uma mulher no século XIX, por exemplo, implicava viver em um ambiente de restrições sociais que moldavam ambições e papéis de gênero. Hoje, o ambiente cultural continua influenciando, definindo o que consideramos o normal ou o ideal. Simone de Beauvoir e as construções sociais. Beauvoir trouxe um olhar único, mostrando como o ambiente cultural e social define papéis e identidades, especialmente em relação ao gênero. Ela dizia que o não se nasce mulher, torna-se mulher, destacando como o ambiente molda até mesmo características que muitos acreditam ser naturais. Evidências científicas, o que os estudos mostram. Não são apenas os filósofos que discutem o impacto do ambiente, a ciência também confirma esse poder. Um dos experimentos mais famosos sobre o tema é o experimento de Stanford, realizado por Philip Zimbardo. Nesse estudo, voluntários foram colocados em um ambiente simulado de prisão.
Divididos entre o guardas e o prisioneiros, eles começaram a assumir os papéis de forma tão intensa que os guardas se tornaram agressivos e autoritários, enquanto os prisioneiros ficaram submissos e traumatizados. Tudo isso aconteceu em poucos dias, provando o quanto um ambiente pode mudar o comportamento humano. Outro campo que merece destaque é a epigenética, que estuda como o ambiente pode literalmente alterar a forma como nossos genes se manifestam. Por exemplo, situações de estresse, nutrição inadequada ou até o amor e o afeto na infância podem influenciar nossa saúde física e mental ao longo da vida. Sistemas como escolas, religiões ou prisões moldam comportamentos e crenças de maneira profunda. Por exemplo, enquanto escolas podem oferecer oportunidades de crescimento, também podem reforçar desigualdades. O mesmo vale para sistemas religiosos, que muitas vezes promovem normas que fortalecem comunidades, mas também podem limitar visões de mundo. Ambientes prisionais, por outro lado, frequentemente falham em reabilitar, moldando indivíduos para a marginalização. O impacto do ambiente em diferentes áreas da vida. 1. No ambiente de trabalho. O local onde você trabalha pode moldar sua personalidade. Um ambiente tóxico, com chefes autoritários e colegas competitivos, pode transformar alguém otimista em uma pessoa ansiosa ou amarga. Por outro lado, um ambiente colaborativo e acolhedor incentiva a criatividade, o crescimento e o bem-estar. O impacto do ambiente físico vai além do social. Estudos mostram que o contato com a natureza reduz o estresse, melhora a concentração e promove bem-estar, enquanto o excesso de estímulos urbanos pode aumentar a ansiedade e a agressividade. A diferença entre viver em um ambiente caótico e um mais equilibrado nos ajuda a entender como o lugar onde estamos molda nossas emoções e até nossa saúde mental. 2. Na vida social. Nossas amizades e círculos sociais também têm um papel enorme. Como diz o ditado, diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Se convivemos com pessoas que nos incentivam a aprender e crescer, nossa perspectiva de mundo se amplia. Mas se estamos cercados por negatividade ou mais influências, podemos nos acomodar em uma visão limitada e pessimista. Hoje, o ambiente digital é tão ou mais influente que o físico. Redes sociais e algoritmos criam bolhas que moldam nosso comportamento, alimentando crenças, medos ou ambições. Esse novo ambiente é capaz de nos conectar com novas ideias, mas também pode nos aprisionar em padrões negativos, como a busca incessante por validação ou o consumo de conteúdos polarizados. Assim, o ambiente digital reflete e amplifica as dinâmicas do ambiente físico. 3. Na ascensão social. O ambiente em que nascemos não determina nosso destino, mas cria barreiras ou pontes. Crianças que crescem em bairros pobres, por exemplo, muitas vezes enfrentam maiores dificuldades para acessar oportunidades, mas, como mostram estudos sobre mobilidade social, mudar para um ambiente melhor pode transformar suas perspectivas e resultados de vida. Nenhum ambiente é mais influente na infância do que o lar. Famílias oferecem o primeiro modelo de comportamento, estabelecendo as bases para nossa visão de mundo. Um lar acolhedor e equilibrado promove resiliência, enquanto ambientes disfuncionais podem perpetuar ciclos de instabilidade emocional ou até financeira. Vamos imaginar dois amigos, Pedro e Lucas, que cresceram no mesmo bairro carente. Pedro sempre acreditou que sua vida estava definida, ele estudava pouco, trabalhava informalmente e aceitava o que o ambiente oferecia. Já Lucas, mesmo enfrentando as mesmas dificuldades, começou a frequentar cursos gratuitos e eventos fora do bairro, onde conheceu pessoas que o incentivaram a buscar algo maior. Um dia, Lucas conseguiu uma bolsa de estudos e começou a trabalhar em uma empresa onde o ambiente o desafiava a crescer. Ele percebeu que as experiências que viveu nesse novo contexto mudaram sua visão de mundo. Pedro e Lucas tinham o mesmo ponto de partida, mas a exposição de Lucas a ambientes mais desafiadores e enriquecedores transformou seu destino.
Sua história reflete uma combinação de força de vontade e a capacidade do ambiente de abrir novas portas. Ao longo da história, ambientes transformaram sociedades inteiras. Pense no Renascimento, um período onde o ambiente cultural valorizava artes e ciências, moldando mentes brilhantes como Da Vinci e Michelangelo. Ou o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, que mostrou como ambientes de segregação racial poderiam ser desafiados por líderes e comunidades determinadas. O que podemos aprender com isso? O ambiente não é apenas um cenário onde nossas vidas acontecem, ele é um agente ativo na nossa formação. Como disse Hippolyte Taine, o homem é produto do meio, mas isso não significa que somos prisioneiros desse meio. Podemos buscar novos ambientes, criar contextos mais saudáveis e até influenciar positivamente os lugares onde estamos. O ambiente nos molda, mas a nossa reação a ele é o que realmente define quem nos tornamos. E isso, talvez, seja a verdadeira essência de mudar de vida.